Olá, mulherada linda, maravilhosa, empoderada. Gente, com muita felicidade, com muita honra, eu estou aqui hoje para passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de contratos, a importância de termos contratos, dos nossos combinados não serem combinados de boca, termos um contrato bem definido, um contrato seguro juridicamente, porque eu nunca canso de falar. Informação é poder. Então, eu agradeço, já começo essa aula aqui, esse bate-papo, agradecendo imensamente, né, a Lívia e a Marjô por este convite, e me apresentando. Bom, meu nome é Fernanda Colombo Leminski, eu sou mãe do Arthur, casada com o Tiago, para quem não me conhece. Eu sou advogada, especialista em famílias e sucessões e direito civil. Tá? Sou assistente social, minha primeira formação acadêmica é o serviço social, atuei aí com o serviço social durante 18 anos, e senti a necessidade de estar cursando também o curso de Direito para fazer essa ponte, né, entre o serviço social e o direito. E eu sou completamente apaixonada por advogar. Eu sou completamente apaixonada em passar a informação, né? Eu acho que direito a gente deveria ter já de criança, né, na grade do colégio, como português, geografia, ciências. É tão importante a gente saber dos nossos direitos, porque eu vou morrer falando, gente. Informação é poder. Informação é poder. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre contratos, algo tão importante, algo que não é tão valorizado pelas pessoas. Ai, vamos fazer aquele combinado ali de boca, vai que dá certo, né? Então, vamos lá, gente. Qual que é a importância de falarmos sobre contratos? Então, assim, ó, em falar sobre contratos, um contrato bem definido, um contrato claro, um contrato objetivo, um contrato com cláusulas objetivas, vai te livrar de tanta dor de cabeça, que vocês não fazem ideia, gente. Hoje eu falo, né, para as minhas clientes, para as pessoas que eu atendo, hoje nós temos um judiciário falido. Hoje nós temos um judiciário falido. A gente cai no judiciário, numa briga judicial, que vai se arrastar anos. São custas processuais, honorários processuais que serão pagos. É assim, gente, sem contar a dor de cabeça, o tempo que se leva para resolver um litígio, um problema no judiciário. Então, ter contratos, né, sobre, dentre outras coisas, que hoje a gente vai falar uma fatia do bolo, né, que são os contratos, mas ter esses contratos claros, objetivos, seguros juridicamente é de suma importância para livrar você de uma dor de cabeça, para livrar você de custas judiciais enormes, porque não é só o advogado que a gente paga, né? Quem aí já mexeu com processo judicial sabe que além do advogado, a gente paga as custas judiciais, que é para fazer o sistema do judiciário rodar. Então, temos isso ainda. Então, assim, o quanto a prevenção é importante. Então, vamos começar aqui falando o que é um contrato. Então, um contrato nada mais é a formalização de acordo entre pessoas, tá? Defendendo os direitos, os deveres das partes envolvidas. Então, isso nada mais é do que o contrato. Eu tenho combinados, e esses combinados vão ser compilados dentro da forma jurídica, defendendo direitos e deveres das partes envolvidas nesse contrato, tá? O contrato, ele é uma folha em branco, que a gente pode, óbvio, tem cláusulas ali que é de suma importância estar, nós vamos conversar sobre as cláusulas que são importantes estar dentro de um contrato, tá? Mas ele é uma folha em branco que vai ser o acordo entre as partes.
um acordo claro, um acordo objetivo, um acordo juridicamente seguro, tá? Porque se vier dar algum problema na prestação do serviço ou naquele combinado, a gente tem o contrato para pedir a execução dele no judiciário, para falar ao seu juiz, olha só, o que a gente combinou não está sendo cumprido. E eu volto a falar, é uma coisa que eu falo muito, assim, para as pessoas que eu atendo, às vezes não é nem só a prestação do serviço. Vou compartilhar aqui com uma história com vocês bem prática, tá? A gente tem um prestador de serviço que eles fazem limpeza de sofá, de tapete, enfim, é uma empresa, 2 sócios, e eles fazem essas prestações de serviço. Eles são prestadores de serviços para o meu marido, e eles fazem vários serviços aqui em casa também, aqui no condomínio. Vocês sabem o que aconteceu? Faz uns 2 meses, um sábado de manhã, eles foram os dois prestar um serviço em Lages. Eles sofreram um acidente, eles vieram a óbito, os dois. E aí, gente, o meu combinado era com eles, era com a empresa deles. E se eu não tivesse um contrato bem definido, juridicamente seguro, como que ficaria essa minha prestação de contas? Essa minha prestação de serviço? Porque aí a gente entra na linha sucessória, né? Óbvio que depende qual o regime que eles são casados, as esposas respondem, se for na comunhão parcial de bens ou na universal de bens, se elas, mesmo que elas não estão no contrato social, elas, dependendo do regime que a gente é casado, a gente responde, né, pela empresa dos nossos companheiros, ou os nossos companheiros pela nossa empresa, tá? Aí a gente entra um pouquinho no direito de família, que é a minha paixão também, né? Quem me seguir lá no meu Instagram sabe que eu falo muito sobre direito de família, eu não abordo tanto essa questão de contratos, eu abordo os contratos intrafamiliares, os combinados entre as famílias, os combinados entre casais, que nós vamos falar também sobre aqui, mas o foco aqui também é falar sobre os contratos empresariais. Então, voltando nesse caso, né, os dois faleceram. Se eu não tivesse um contrato, e assim, como que seria essa prestação de serviço? Como que eu iria estar segura juridicamente? O meu combinado foram com eles, faleceu. E aí? Então, vocês conseguem perceber que a prestação de serviço de um contrato é como um casamento. Todo mundo, ninguém está sujeito a falecer, a vir a óbito, que é uma certeza que a gente tem na vida. Só que se você tiver um contrato bem definido, você tem como exigir a execução daquilo que foi combinado, daquilo que foi pago. Imagina você, contratou aí uma empresa para fazer o seu marketing. Você pagou aí por 6 meses. E essa pessoa falece. Como é que você vai reaver esse dinheiro? Porque o serviço você não vai mais ter prestado. Então, é sobre isso, gente. É sobre ter a segurança jurídica, tá? Então, voltando aqui, o que é um contrato? Um contrato é a formalização de acordo, né, entre as partes, defendendo direitos e deveres. No contrato, todos nós vamos estar aqui, tá? No contrato, todos nós vamos estar seguros juridicamente. E por que a gente precisa fazer um contrato? Primeiro, por segurança jurídica. Comecei essa conversa com vocês falando, tá, da importância de termos contratos bem definidos, da importância de se livrar de dor de cabeça, do combinado não sair caro, de botar no papel tudo que a gente combina, tá? Por mais simples que possa parecer, isso não precisa. Gente, precisa, tá? Precisa. E assim, um contrato, ele não é feito no chat GPT, onde você coloca ali e o chat escreve para você. É de suma importância que você tenha um advogado que olhe o seu contrato, tanto na sua contratação de serviço, quanto na contratação, né, na sua prestação de serviço, tá? Então, primeiro de tudo,
Por que ter contrato? Para sua segurança jurídica, tá? Tô com a minha colinha aqui, porque a gente é tanta informação que eu não quero deixar passar nada para vocês, tá? Então, tô aqui com a minha colinha, que eu fiz o meu roteirinho de aula, para que eu também não possa, não me perca. Então, um contrato, ele vai minimizar os riscos dessa prestação de serviço. Um contrato bem feito, ele te protege. É aquilo que eu falo, não é sair fazendo um contrato, aí pega modelinho na internet, vai no chat GPT, gente, o que eu atendo de problemas jurídicos que tem, de pessoas que pegaram modelinhos na internet, fizeram um contrato de qualquer forma, só que o contrato ele tem que ser muito amarrado, tá? Porque senão ele tem falhas. Por isso a importância de ter um advogado, de ter um especialista, tá? Porque eu sempre falo, gente, no direito, nunca 2 mais 2 serão 4. Nunca, tá? Por isso a importância de termos um contrato amarrado, sem brechas. E isso, modelinhos na internet não resolvem, chat GPT não resolve, só quem é especialista, advogado que é especialista em fazer, porque a gente sabe aonde pode dar o BO. A gente sabe o que a gente precisa colocar ali para que te dê segurança jurídica. E porque esse é um contrato mal feito, ele vai te trazer problema, ele vai te trazer dor de cabeça, ele vai te trazer para um judiciário, tá? Vou trazer aqui vários contratos, exemplos que eu tenho prático, tá? Para que vocês consigam entender. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de um contrato. O que é um contrato juridicamente seguro? Aqui eu vou trazer estrutura não para ensinar vocês a fazer contratos, tá? Mas para que vocês saibam minimamente, quando vocês contratarem alguém para fazer o contrato, se ele está seguro juridicamente, tá? Então, vamos lá. A estrutura, né, de um contrato e o risco das ausências dessa estrutura. Tá? Acabei de falar, um contrato mal feito, gente, é um contrato que vai te levar para o judiciário. Então, vamos lá. Elementos essenciais para evitar riscos no seu contrato. Primeiro, identificação correta das partes. Eu vou sempre falar os elementos e vou trazer exemplos práticos, tá? Para que vocês consigam, talvez, se sentir mais próximo dessa informação, tá? Uma empresa, ela fechou um contrato com uma pessoa física para o transporte de uma mercadoria, tá? Quando houve o problema nesse transporte, como as identificações das partes não estavam claras, quando essa empresa que contratou, essa empresa de transporte, essa empresa X, contratou uma empresa de transporte para que ela fizesse o transporte das mercadorias dela, tá? Vamos lá, dá um exemplo aqui, uma empresa Plasvale, tá? Não é a Plasvale, mas estou dando um exemplo. Plasvale, ela tem uma empresa, ela faz aqueles potinhos de plástico. O que a Plasvale faz? Ela contrata vários caminhões, tá? Para transportar, né, essas vendas delas, porque esses potinhos vão para essas R$1,99, tudo 10, né? Então, a fábrica produz e ela precisa fazer o transporte dessas mercadorias. Se eu não tiver as partes bem definidas, tá? E essa empresa que eu atendi, que não é a Plasvale, não vou dizer por questões sigilosas, né? Ela não tinha, quando ela chegou para mim, ela falou, Fernanda, subtraíram a minha mercadoria. Tá, peguei o contrato, falei, vamos ver o que está no contrato. Não tinha as partes bem definidas. Então, a gente não sabia se a gente ia responsabilizar o motorista do caminhão ou se a gente responsabilizava a empresa que tinha contratado o motorista de caminhão. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu coloco os dois, tanto a empresa, né, do transporte, quanto o motorista de caminhão, aí numa cadeia, né, de prestação de serviço, um joga para o outro, o processo, ele acaba sendo mais demorado, tá?
porque a gente vai ter que primeiro identificar quem é a parte responsável e dar uma dor de cabeça para o cliente. Por quê? Porque ele não teve bem claro quem são as partes envolvidas. Então, quem são as partes envolvidas? Quem está me contratando e quem vai prestar o meu serviço. Ela é a parte responsável, a pessoa que vai, né, prestar esse serviço. Então, precisamos sim ter as partes, a identificação das partes claras e objetivas, tá? Outro elemento essencial, objeto do contrato. Um exemplo, uma empresa de marketing fechou uma parceria verbal para serviços digitais. Tá? Um exemplo que eu atendi de um contrato que teve uma falha na prestação de serviço. Só que não foi especificado corretamente o que seria essa prestação de serviço. Vai ser 3 posts por semana, será um Reels, um post, um carrossel. Só estava lá, empresa de marketing vai prestar serviços digitais para minha empresa. Tá, gente, e aí? Cadê o detalhe dessa prestação de serviço? Quantas vezes vai ser o post? Quais serão os posts? De que forma que vão ser os posts? Eles vão mandar para a empresa que contratou fazer a correção dos posts? Como que vai ser? Tá? Como que vai ser o detalhamento dessa prestação de serviço? Qual é o objeto desse contrato? Tá? Exemplo prático. Fui contratado agora por uma pessoa que tem uma empresa de prestação de serviço, tá? Ela chegou para mim e ela falou, Fernanda, eu vou prestar serviço de limpeza numa pousada. Só que assim, aí eu perguntei para ela, tá, o que é esse serviço de limpeza? Ela, serviço de limpeza em geral. Eu falei, o que é esse serviço de limpeza em geral? E aí eu forcei ela para a gente descrever e detalhar o objeto do contrato. Por exemplo, neste contrato, o que nós colocamos? Ela vai fazer o café da manhã. Quem que vai fornecer os alimentos? A pousada. Ok, então ela faz o café da manhã com os alimentos fornecidos pela pousada. Ela vai fazer o checklist dos quartos para ver o consumo, né, do quarto e vai passar para o setor responsável da pousada. Ela vai fazer a limpeza geral da pousada, dos quartos, troca de lençol, lavagem desse material ali de roupa de cama, né? E ela vai fazer a limpeza geral da pousada. Dentro da pousada, olha o detalhe. A limpeza externa da pousada não é objeto do contrato. E deixamos isso extremamente detalhado. O porquê? Se amanhã e depois a pousada quer rescindir o contrato com ela, ou começa a mandar ela limpar a parte externa da pousada, não está no objeto do contrato. Ela vai pegar o contrato e vai falar, não está aqui. Está aqui, ó, detalhadamente qual que é o meu objeto do contrato. Então, vocês conseguem perceber que pode ser simples, mas não é simples? Que a gente tem que detalhar, porque eu dei segurança jurídica para ela. E outra coisa, que a gente colocou também, que é a questão de, caso exceda a hora extra, ela vai fornecer uma pessoa por 6 horas, né? Se exceder essas 6 horas, quem vai pagar a hora extra vai ser o dono da pousada. Mas qual que é esse valor da hora extra? Tudo tem que deixar no contrato, amarrado no contrato, porque uma falha vai te gerar uma dor de cabeça. Consegue perceber que tem que ser muitos detalhes? E só quem é especialista na área consegue, o chat GPT, o modelinho do contrato que vocês pegam na internet, não te traz essa segurança jurídica, esse detalhamento? Então, assim, definir claramente o que vai ser entregue vai te livrar de ter expectativas erradas no contratante. Então, assim, gente, é muito sério isso. Parece ser bobo, mas não é bobo, tá? Não é simples fazer um contrato. Outro elemento essencial, valores e pagamentos. Tem um caso bem real
que aconteceu, tá? É uma empresa de moda, né, que ia fazer um desfile, contratou com uma costureira a confecção da vestimenta, da roupa que seria feita no desfile. Não fizeram o contrato, né? Uma coisa assim, bem de boca, não definiram valores, ok, mas não falaram sobre como que seriam esses valores, vai ser pago à vista, vai ser parcelado, quando que vai ser feita a entrada, vai ser feita a entrada em que dia, qual conta corrente, vai ser por Pix, qual é o Pix, detalhar essa questão de valores e pagamentos. Ah, vou te cobrar aí R$ 500 para a confecção aí de algumas peças de roupa. Costureira, não, tá tudo certo. Foi lá, produziu as roupas, entregou as roupas, cliente que no final do desfile ali, né, na entrega das roupas, ela iria receber sobre o serviço contratado. Pasmem, gente, a pessoa que recebeu as roupas não pagou. Sabe o que ela falou? Não estava na qualidade que eu esperava, que eu imaginava que fosse estar. E aí a costureira teve que arcar com este prejuízo. Por quê? Porque ela não tinha um contrato claro, um contrato bem definido, tá? Um contrato que, em caso de insatisfação da peça de costura, da qualidade né, da vestimenta, eu tenho, né, eu tenho que entregar uma semana antes para que a pessoa possa identificar a qualidade, vai voltar, ela tem 3 dias para me dar essa resposta sobre a qualidade, para que eu possa ter tempo hábil para refazer e entregar no dia do desfile. O pagamento vai ser 30% na contratação, mais 2 vezes sendo na entrega do serviço e, sabe? Vocês conseguem perceber que todo detalhe faz a diferença, que parece ser bobo, e não é? Isso trouxe um prejuízo para minha cliente, que é a costureira, enorme. Enorme. Por quê? Porque ela achou que não precisava desses detalhes. Tá? Outro valor essencial, tá? Prazos e condições de rescisão. Gente, aqui eu vou trazer algo bem sério. Eu atendi essa semana, tá? Um professor de beach tênis. O que ele fez? Ele identificou um nicho de mercado para fazer ele contratou uma empresa, tá? Para fazer um aplicativo, um app, para que ele conseguisse fazer a gestão dos alunos dele. Tá? Gestão de pagamentos, para o aluno entrar lá no aplicativo e escolher a aula que ele quer, se faltou, qual é a aula bônus desse aluno, se esse aluno pagou, se esse aluno não pagou, é um aplicativo, porque ele fazia toda uma questão de planilha, de Excel, e ele contratou essa empresa para fazer esse aplicativo, para construir esse aplicativo para ele. Ele contratou essa empresa em 2020. E essa empresa, no contrato, estava que ela teria 8 meses para entregar o serviço. Só que assim, é um contrato de meia página. Não que o contrato precisa ser longo e precisa ser difícil de entendimento, tá? Não é isso. Só que um contrato simples, não trazia muita segurança para ele, só falava que sempre a empresa teria 8 meses para entregar. Gente, nós estamos em novembro de 2024, até hoje ele não tem um aplicativo rodando. E ele chegou a perder mais de R$ 1 milhão. Mais de R$ 1 milhão, tá? Com gastos de advogado, com processo judicial, com várias demandas, tá? Porque o contrato não estava bem claro, não estava objetivo. A dor de cabeça que ele tem, aí ele me procurou essa semana, ele falou, Fernanda, eu não aguento mais, preciso resolver isso, eu já faz 4 anos que eu contratei essa empresa, eles tinham 8 meses para me entregar esse aplicativo, não tem condições de rescisão, se eles não entregassem, não tem multa, não o prazo ele tem 8 meses, mas se acontecesse alguma coisa em 8 meses, qual vai ser a rescisão, qual vai ser a multa?
dele, não tem bem definido, não está claro objetivamente. Então, ter prazos e condições claras de rescisão no contrato é essencial para a segurança jurídica, tá? Outro elemento essencial, cláusula de confidencialidade e não concorrência. Já recebi clientes, tá, que contrataram uma empresa para fazer um aplicativo, tá? É uma empresa de ramo de beleza. Ela pediu para que ela teve uma ideia inovadora ali, contratou uma empresa de TI para fazer aquele aplicativo para ela. Sabe o que aquela empresa fez? Deu aquela ideia. Vendeu a ideia dela. Por quê? Porque ela não tinha cláusulas de confidenciabilidade, confidenciabilidade e não concorrência. Não tinha uma cláusula que aquele objeto não poderia que era confidencial. Tem que ter cláusula de confidenciabilidade, tá? E não concorrência. Cláusulas confidenciais, ela traz segurança para o teu projeto, porque aquela tua ideia ou aquele teu serviço pode ser vendido para a empresa que você está contratando. Essa pessoa que a gente que ela me contratou, que ela faz serviço de limpeza, a gente colocou. Por quê? Porque a forma que ela faz, da forma que não pode, é confidencial. Então, por mais bobo que possa parecer, a cláusula com relação à confidencialidade e à não concorrência precisa existir, tá? Então, esses são alguns elementos básicos fundamentais, tá? Para que pode trazer a tua segurança jurídica. Então, assim, gente, agora eu vou entrar agora num terceiro bloco aqui da aula, tá? O meu tempo aqui também já está quase estourando, mas eu quero falar sobre análise de discussões, tá? Que a gente tem de prejuízos sem contratos. Parcerias comerciais não formalizadas, né? Quando eu crio parceria com alguém, por exemplo, uma empresa de cosmético vai botar os produtos dela para vender num salão de beleza. Só que ela não tem uma parceria formalizada, bem estruturada, um contrato bem estruturado. Sabe o que esse salão de beleza fez? Começou a fazer promessas, começou a fazer promoções com aqueles produtos, que a margem da minha cliente caiu drasticamente. Só que ela não tinha isso claro, isso objetivo no contrato, ela não tinha isso como elemento essencial. Esses elementos essenciais que nós conversamos aqui há pouco, eles trazem o quê, gente? Uma segurança jurídica, isso é o padrão, mas cada caso tem que ser estudado em particular. Dei vários exemplos de ramos de negócio aqui. Eu preciso entender qual que é o negócio, quais são os riscos que esse negócio oferece e quais são as cláusulas essenciais para esse contrato, para trazer segurança jurídica para o meu cliente. Coisa que o ChatGPT não vai te trazer, que o modelinho de contrato lá do Google não vai te trazer, não vai te deixar segura, tá? Outra questão aqui, deixa eu ver o que eu botei aqui. Um contrato sem trazer responsabilização, né? A importância de ter cláusulas que garantem a qualidade do serviço. Né? Então, assim, eu falei aqui para vocês da questão, né, da costureira e da empresária lá de moda, só que se tivesse uma cláusula ali de qualidade de serviço, isso eu nem falo, né, sobre isso, sobre aquela empresa de marketing que você contrata, você pede qualidade no seu serviço, você tem um contrato pedindo qualidade no serviço. Tem uma vez uma empresa de eventos, tá? Uma empresa de eventos contratou uma empresa de som. Ela ia fazer a parte audiovisual da empresa. Só que não tinha qualidade, não tinha ali a cláusula de qualidade, que o serviço teria que ser entregue em qualidade, papapá, parará. Gente, essa empresa contratou, a gente tá piscando a luz aqui em casa,
mas acho que não vai cair, só deu um pico de energia. Então, assim, quando a empresa, esse audiovisual, entregou o serviço, gente, estava assim, sem qualidade. E como é que tu vai obrigar? Você não definiu a qualidade que esse serviço teria que ser prestado. Como é que você vai exigir isso juridicamente? Falta de cláusulas de rescisão de contratos. Exemplo, personal trainer, né? Profissionais da área de educação física. Gente, são profissionais autônomos. Como é que você vai fazer cláusulas de rescisão de contrato? Ou até mesmo ramo imobiliário, né? Aluguéis, vou alugar meu apartamento. Gente, exemplos, tá? Vamos lá, exemplo de profissional de educação física. Este contrato vai ser contratado por 3 meses. Em caso de rescisão, haverá uma multa de mais um aluguel, mais uma mensalidade. Porque são profissionais que precisam ter segurança financeira. Questão do ramo imobiliário, tá? Estou alugando apartamento. O apartamento será alugado por 12 meses. Será renovado automaticamente. Em caso de desejo de não renovar a contratação, tem que ser avisado por escrito 30 dias antes, para não correr risco de multa. Em caso de rescisão antes de 12 meses, deverá pagar uma multa de tanto. Ou, em atraso de pagamento de aluguel, haverá uma multa de 1% na base, nananana. Caso de falta de pagamento, tá? Definir prazos e condições vai evitar que você tenha prejuízos financeiros. Então, até agora a gente falou várias coisas, trouxe vários casos para conscientizar vocês a importância de ter contratos claros, objetivos, seguros juridicamente, o quanto que isso pode afetar no seu bolso, na sua dor de cabeça, tá? Trouxe vários exemplos. Gente, como essa aula está sendo gravada, se vocês ficarem com qualquer dúvida, tá? A Marjorie e a Lívia vão deixar o meu contato. Vocês podem me chamar, tá? Fernanda, tu pode dar uma olhadinha nesse meu contrato, se ele está seguro juridicamente? Gente, eu faço essa análise. Vamos ter consciência para que isso, deixa eu recusar aqui, para que isso evite a sua dor de cabeça, tá? Mas aqui eu quero falar também um pouquinho, né? Nós temos ainda uns 10 minutinhos sobre contratos intrafamiliares. Gente, eu faço muito contratos intrafamiliares. O que são contratos intrafamiliares, Fernanda? São combinados entre ambos os casal, né? A esposa e o marido e a esposa, combinados que eles têm, tá? O que pode ser contratos intrafamiliares? Pode ser acordos pré-nupciais, acordos pós-nupciais, que é após o casamento, tá? Pode ser feito contratos de doações. Quero já pensar na minha herança. Quero fazer doação, quero fazer um planejamento sucessório, tá? Quero fazer um testamento, quero fazer uma doação, tá? Então, são contratos que vão alinhar as expectativas do casal. Porque, gente, quem me segue lá no Instagram sabe que eu vou falar. Um relacionamento, ele sempre vai ter fim. Ou ele vai ter fim na vida, ou ele vai ter fim na morte. E como que você está se preparando juridicamente com isso? Contratos de união estáveis. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu não atendo nenhuma, nem duas, nem três, nem 4 pessoas que não têm contrato de união estável. O companheiro veio a falecer, porque a morte é algo que é a única certeza que a gente tem na vida, tá? A morte que vai acontecer e como que a gente está se preparando para isso. Acabei de falar na morte ali em contratos, como impacta em contratos empresariais, mas ela impacta também na sua vida familiar. E essa pessoa, ela é um caso bem, assim, bem polêmico, assim, gente, que é triste. Uma pessoa que era casada não, ela tinha um contrato de união, não tinha um contrato de união estável, vamos juntas, escovas de dente, bora ser feliz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, vamos lá.
Essa pessoa morou durante 3 anos, o companheiro dela, no final do ano, foi fazer um serviço de reparo de ar-condicionado, caiu do 8º andar, 32 anos, e veio a óbito. Essa minha cliente entrou em estado de choque, foi para o hospital, foi levada para o hospital. Gente, sabe o que aconteceu? A família, que não gostava dela, pegou o corpo, levou lá para o Rio Grande do Sul, porque eles são do Rio Grande do Sul, ela nem pôde enterrar o seu companheiro. E hoje nós estamos numa briga judicial sem tamanho, para tentar reconhecer a união estável dela, para tentar garantir a questão da herança para ela. Tem um outro contrato intrafamiliar bem bacana, que eu fiz agora, uma cliente minha lá de São Paulo. Ela é casada, na comunhão parcial de bens, tem 2 filhos, ama o companheiro dela, só que ela comprou um apartamento antes de casar, tá? Um apartamento que é dela. Então, se tá na comunhão parcial de bens, esse apartamento não vai se comunicar em questão de divórcio, salvo os rendimentos, os aluguéis, porque esse apartamento está alugado. Então, todos esses aluguéis, desde a época que ela constituiu esse casamento até a época que ela vai se divorciar, se é que um dia ela vai se divorciar, ela vai ter que pagar para ele, tá? Ele tem direito aos frutos desse rendimento. Só que no caso dela, não era nem os aluguéis. Ela quer vender esse apartamento, ela quis vender esse apartamento, e ela vai pegar esse dinheiro e ela vai aplicar numa conta corrente, né? Numa aplicação. Só que, gente, a partir do momento que ela vende esse apartamento e ela vai colocar esse dinheiro no banco como forma de aplicação, de ter uma renda, ele se comunica com o companheiro dela. E ela falou: Fernanda, eu não acho justo esse dinheiro que eu construí com muito suor antes do meu casamento se comunicar com ele. Falei, não tem problema, a gente vai fazer o quê? Um contrato intrafamiliar, onde ele abre mão deste dinheiro que é tanto, deste juro que é tanto, que em caso de divórcio ou de falecimento dele, esse dinheiro é só seu, a gente vai segurar com que esse dinheiro vai ser só seu. Fizemos um contrato intrafamiliar, colocamos as cláusulas, já são casados, ele concordou, assinamos, colocamos esse contrato no cartório, assinatura em cartório, e tem validade jurídica. Outro exemplo de contrato intrafamiliar, atendi ainda ontem, tá? Uma senhora de 60 anos, é casada há 37 anos, e ela falou: Fernanda, o meu companheiro contrai muita dívida. Nós temos dívidas e dívidas e dívidas e não aguento mais isso. Ela falou, hoje eles estão com CPF, CNPJ, né? Tudo bloqueado, correndo risco de penhora por conta de dívidas. Ela falou, eu não, e eles são casados na comunhão parcial de bens. Eu olhei para ela, eu falei, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer para te proteger dessa dívida. Hoje ela não está protegida, porque ela está na comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, todos os ônus quanto os bônus se comunicam entre os 2 casais. O que a gente fez? O que a gente pensou, né? Em 3 coisas. Ou ela faz a reversão do regime de casamento dela. Sim, gente, é possível fazer a reversão do regime de casamento. Ou a gente faz um contrato intrafamiliar, um contrato familiar, onde ela vai ser eximida, ela vai ser colocada, ele vai assumir todas essas dívidas, tá? A gente vai proteger ela dessas dívidas, ele vai concordar, ele vai ter que assinar, tá? Ou outra questão, faz um divórcio, separa o que tem que separar, mas não precisa, assim, os bens, né, as dívidas, enfim, e aí a gente consegue, e aí depois a gente faz um contrato de união estável, se eles quiserem continuar juntos, e a gente faz no regime da comunhão total, na separação total de bens. Então, assim, contratos intrafamiliares, gente, a gente tem os contratos empresariais, mas hoje, no direito de família, a gente usa muito contrato intrafamiliar. Vou casar, no regime da separação total de bens. Só que eu preciso ter alguma segurança jurídica. Então, assim, em caso de divórcio, né, nesse contrato, nesse pacto antinupcial, em caso de divórcio, eu vou receber tanto por cento, eu vou receber um apartamento, eu vou receber uma pensão por 6 meses, tá? Porque é muito comum acontecer na separação total de bens quando uma das partes tem muitas condições financeiras, né?
e a outra não. Então, ele quer proteger o patrimônio. Mas a gente faz contrato intrafamiliar, que é o pacto antinupcial, protegendo essa pessoa. Combinados. Contratos intrafamiliares não são mais do que combinados entre o casal, mas não combinado de boca, porque combinado de boca não tem valor jurídico, tá? São combinados que a gente faz o contrato, tá? Um contrato familiar, a gente registra em cartório e dá eficácia jurídica para ele. Então, isso é bem fácil de fazer, tá? Principalmente com dívidas, tá? Então, assim, para livrar vocês de dívidas, tá? Então, gente, já estourando aqui o nosso tempo. Conclusão, gente, tá? A conclusão que a gente pode ter. A importância de formalizar os contratos garante segurança jurídica e financeira. Isso assim, é o principal. Não, Fernanda, não quero ter dor de cabeça. Faz um contrato bem feito. Ou contrato empresarial, ou contrato familiar. Faz um contrato bem feito, tá? Isso vai te trazer segurança jurídica. E isso não vai atacar no teu bolso. Trouxe aqui vários aprendizados, tá? Das situações de prejuízo, de risco de um contrato que não foi bem elaborado, tá? Ou um contrato que nem foi feito. E, gente, elementos essenciais para um contrato, eles precisam existir. Mas cada caso tem que ser levado, cada caso tem que ser estudado em particular. Não deixe de contratar um advogado. Ai, não quero pagar um advogado agora. Gente, você vai pagar muito mais se der BO nesse teu contrato. Presta atenção. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Um contrato que não é bem elaborado, um contrato que não traz os elementos jurídicos para tua segurança jurídica e financeira, ele vai te dar dor de cabeça e vai te trazer prejuízo financeiro. Então, gente, é assim que eu termino, então, essa conversa com vocês. Eu fico total à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Para que vocês possam... Fernanda, fiquei com essa dúvida. Fernanda, dá uma olhadinha nesse meu contrato. Fernanda, tu pode me ajudar com isso? Gente, eu estou inteira disposição. É um assunto que eu sou apaixonada. Eu amo de paixão quando a gente fala de contrato, tanto contratos empresariais quanto contratos familiares, tá? Então, assim, gente, eu fico à inteira disposição de vocês. Eu espero que tenha trazido um pouco de consciência, né? Eu sei que muitas de vocês aqui, vocês têm essa consciência, por isso que vocês estão aqui, tá? Mas repasse essas informações para quem não tem essa consciência. E eu fico à inteira disposição de vocês, tá, gente? É um prazer repassar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E nunca esqueçam, informação é poder. Quando você tem a informação na sua mão, você sabe qual o melhor caminho a seguir. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade.